Olá, amada, olá, amado. Bem-vindo ao grupo de estudos do livro Os 4 Compromissos, escrito por Dom Miguel Ruiz. Meu nome é Elisa Rodrigues, eu sou facilitadora, palestrante e criadora do site Caminhando em Beleza, onde eu compartilho as minhas reflexões sobre jornada pessoal, coisas da alma. Para você saber mais, é só entrar no www.caminhandoembeleza.com. O livro Os 4 Compromissos trata da filosofia tolteca. Os toltecas eram um povo do sul do México que tinha um profundo caminho espiritual. Esse caminho espiritual, não religioso, era gestionado pelos naguais, que eram os mestres espirituais dele. Esse conhecimento foi oculto nos últimos séculos por conta da colonização europeia, também pelo mau uso por alguns aprendizes. Hoje, esse conhecimento voltou à tona através de Dom Miguel Ruiz, que veio dessa linhagem nagual, e ele escreveu esse livro contando um pouco sobre essa filosofia, que é muito profunda e que trata muito sobre o nosso olhar para o mundo, sobre a nossa postura diante do mundo. É um processo profundamente interno, processo de muita clareza e muita libertação. Eu espero que esse livro seja tão libertador para vocês quanto foi para mim, e que vocês consigam aproveitar a magia de estar trabalhando em grupo, que é quando a gente consegue ouvir a opinião de várias pessoas e essas opiniões complementarem a nossa. Por isso eu indico que antes de ouvir o meu áudio, vocês leiam o capítulo e comecem com as suas conclusões. Deixem que as minhas opiniões, os meus olhares, complementem os seus. E depois o grupo vai partilhar seus insights, e aí eu tenho mais uma camada de olhares para acrescentar aos meus pontos de vista. Mas antes de mais nada, o processo tem que ser meu, tenho que me apropriar do meu olhar, da minha forma de ver o mundo. A introdução do livro conta a história do espelho nevoado. Ele era uma pessoa comum que resolveu ser xamã e começou a sua jornada, a sua busca por conhecimento. Finalmente ele conseguiu ter uma experiência espiritual, e nela ele se descobriu desdobrado como um ser todo feito de luz. Inicialmente ele achou que ele era um ser feito de estrelas, mas aí, olhando as estrelas, ele percebeu que não eram as estrelas que traziam a luz, mas era a luz que formava as estrelas. E aí ele percebeu que tudo é feito de luz. Não apenas ele, não apenas as estrelas, mas tudo é feito de luz. E ela é a mensageira da vida. Observando o céu, ele chamou as estrelas, que na verdade nada mais são que uma manifestação física da luz, de tonal. E chamou essa luz, essa força criadora e mensageira, de nagual. Percebeu que para haver harmonia entre a luz e as estrelas, para que haja o espaço de manifestação, eu preciso da vida. É a vida que cria essa harmonia e esse espaço entre as estrelas e a luz, entre as manifestações físicas e a criação e a força criadora. E essa vida nada mais é do que intenção. Nós somos intenção. Nós somos uma manifestação intencionada de vida, mesmo que isso seja inconsciente. Isso é muito profundo, libertador e empoderador. Você só existe porque em algum momento, antes do seu nascimento, você intencionou essa manifestação da sua consciência nesse mundo, nesse sonho, como ele chama. E tudo que existe é uma manifestação dessa força criadora, dessa luz criadora, que muitos chamam de Deus. Ou seja, tudo é Deus. Tudo é essa fonte divina, essa fonte criadora. E nós, humanos, somos uma manifestação dessa luz e percebemos essa luz também. Ou seja, nós somos uma manifestação que percebe a manifestação. Eu sou uma luz que percebe a luz. Toda essa luz é espelhamento. Toda a matéria, toda a manifestação que me cerca é um espelho que reflete toda essa luz. A minha luz observa todas as luzes, e a forma como está a minha luz cria a manifestação do meu entorno, porque eu só sou capaz de perceber algo que está na minha luz. Ele também percebeu que no mundo há uma grande ilusão, um sonho, uma fumaça que impede as pessoas de perceberem isso, porque esse conceito é estranho. Eu sou uma luz que percebe a luz, mas eu não estou vendo luz, né? Estou vendo um monte de problema. Isso porque eu estou presa num sonho, eu estou presa numa névoa que me impede de ver a real luz que existe ao meu redor e a real luz que eu sou. Quando ele começou a ter consciência de quem ele era realmente, da luz dele, ele começou a se ver em tudo. Ele começou a perceber que tudo era espelho dele. E quando ele ia explicar isso para as pessoas não entendiam e começaram a achar que ele era Deus. E ele confirmou, realmente eu sou Deus, mas você também é Deus. Somos todos Deus. Somos a
manifestação de Deus, sou uma manifestação dessa luz criadora. Todo mundo é um espelho dessa luz criadora e da luz do outro. Então eu só vejo no outro o que está em mim. E esse é um processo que quem me acompanha há algum tempo sabe o quanto eu falo sobre luz e sombra. Eu só vejo no outro o que está em mim. A vida é reconhecimento. Esse livro explica muito sobre isso. Eu só consigo enxergar no outro o que está dentro de mim. Eu não consigo ver no outro o que eu não tenho. Isso seja para minha luz, seja para minha sombra. E as pessoas não conseguiam ver nele toda essa luz delas porque havia esse nevoeiro que ele já tinha retirado através da experiência espiritual dele. Só que ele percebeu que ao conviver com as pessoas, ele também ia esquecer disso. Ele ia entrar de novo no nevoeiro. E aí ele resolveu se chamar de espelho enevoado. Ele resolveu assumir para si que a névoa existe. E assim ele nunca esqueceria da névoa. Essa é a introdução que começa a explicar todo o processo de sonho em que nós vivemos. A gente está sonhando o tempo todo, 24 horas. A gente acredita que o sonho só existe quando a gente dorme, mas isso não é verdade. A nossa mente funciona em constante estado de sonho. A diferença é que quando a gente está no nosso mundo físico, real, né, quando a gente já acorda numa moldura. Alguns mestres indicam que quando você acorde, aqueles primeiros milionésimos de segundo, você resolva a vida que você quer ter. Porque é muito engraçado e não sei se muitas pessoas já passaram por essa experiência, porque a gente precisa estar num estado de atenção muito intensa para conseguir captar isso. Mas a hora que a gente acorda, no milésimo de segundo que a gente acorda, a gente não sabe quem a gente é. Mas aí a gente olha no entorno, olha pro quarto, pra cama, pros móveis, pra pessoa que tá do lado, e a gente lembra quem a gente é e a gente se encaixa nessa moldura. Mas esses segundos anteriores, a gente não era ninguém. A gente podia ser o que a gente quisesse. Só que aí a gente se encaixou na moldura. Quando a gente sonha, quando a gente dorme, não tem a moldura, então o nosso sonho vai pra todos os lados. Mas tudo é sonho. O que a gente vive cotidianamente é o que o autor chama de sonho do planeta. Esse é um sonho externo que já existia antes da gente nascer, que foi formado por todos os nossos ancestrais e por todas as pessoas que já povoaram o planeta. Elas criaram um sonho e quando eu nasço, eu me encaixo nessa moldura de sonho. Esse é um sonho externo criado por bilhões de mentes que me diz o que é família, o que é comunidade, qual é a minha cultura, o que é governo, o que é minha linguagem. Tudo isso fica emoldurado por esse sonho externo. E quando a gente nasce, já nos ensinam, desde o momento que a gente nasceu, nos ensinam a sonhar esse sonho externo. Como que se ensina a sonhar esse sonho externo? Os nossos pais captam a nossa atenção desde muito criança e começam a repetir coisas, nomes, frases, conceitos. O nosso aprendizado é feito por repetição, pela captura da nossa atenção e pela repetição. O que é a atenção? A atenção é quando eu focalizo o que eu quero perceber. Quando a gente estudou a lei da intenção nas 7 leis espirituais do sucesso, a gente falou muito sobre atenção, porque atenção e intenção estão muito juntas. E a gente realmente vê o mundo que a gente quer ver. Isso faz parte até do nosso processo evolutivo, porque a nossa mente foi sendo moldada para eliminar milhões de estímulos e captar apenas aqueles que nos garantem a sobrevivência ou a validação daquilo que a gente acredita. E aí os nossos pais pegam a nossa atenção, os nossos pais e depois nossos professores, a nossa família e tudo mais, e eles começam a nos obrigar, nos encaixar nessa moldura externa que é o sonho do planeta. Então tudo que eu estou vivendo já estava aqui. Tudo que eu acredito já estava aqui. Eu não escolhi nada, eu não escolhi nem meu nome. Eu não escolhi nada, mas eu concordei com tudo que me foi apresentado. Porque eu só consigo armazenar uma informação se eu entro em acordo com ela, se eu concordo com ela. Isso é muito importante porque tira a gente do papel passivo de ter sido obrigado. Na verdade, foi um acordo. Tudo que existe dentro da gente é um processo de acordo. Até a nossa fé nada mais é do que acreditar incondicionalmente em algo. É um acordo que nós fazemos. Seja com a vida, seja com processos religiosos ou seja com pessoas. Esse acordo, ele é feito através da minha atenção. Então, captam a minha atenção, eu entro em acordo com aquilo que quer roubar a minha atenção e aí eu começo a absorver aquela informação. O que é interessante disso? Isso explica muitos dos nossos processos com as pessoas e com as situações. Enquanto eu não conseguir captar a mensagem daquele processo, enquanto aquela informação não faz parte de mim, aquele processo continua. Isso vale para relações, isso vale para situações que eu estou vivendo no trabalho ou na minha vida pessoal. Pessoas que às vezes estão ali constantemente na nossa vida e a gente nem queria. Isso tem a ver com elas
captaram a nossa atenção de alguma forma, e enquanto eu não entender o código que está por trás daquela situação, a informação que eu preciso captar daquilo, essa situação se repete. Eu só consigo sair de um processo de captura de atenção quando eu entendo a informação, e aí eu passo para frente. Mas a captura de atenção é um acordo, isso é importante a gente entender, que tudo que a gente está vivendo é acordo, e quando eu entendo qual é a informação que eu quero captar dali, eu consigo encerrar esse acordo, absorver o que eu tiver que absorver, às vezes eu absorvo coisas boas, às vezes ruins, e passo para o próximo processo de atenção, porque a gente estará sempre em processo de atenção. Todos esses processos de atenção que a gente foi sendo chamado durante a vida inteira, faz parte da nossa domesticação. Então, eu vim para esse mundo com uma série de intenções pessoais, com um sonho próprio, mas desde muito jovem, desde que eu nasci, eu sou colocada nesse sonho do planeta, nesse sonho externo, nesse sonho que a comunidade vive. Quando eu falo sonho do planeta, eu também queria trazer um pouquinho para o fato que para cada região, para cada país, para cada cultura, o sonho é um pouco diferente. A gente tem um sonho geral com um ruído de fundo humano, essa é a minha opinião, pelo menos. O sonho do planeta na África é muito diferente do sonho do planeta na Holanda. Um pode até tangenciar o outro, mas o que a pessoa realmente vive e sente é muito diferente. Mas eu tenho um sonho do planeta humano que permeia tudo. Essa domesticação do sonho do planeta, ela é feita da forma mais analógica possível. Ela é feita do mesmo jeito desde que o mundo é mundo. Ela é feita pelo sistema de recompensa e de punição. Do mesmo jeito que a gente treina os nossos animais, a gente se treina. Os nossos pais, nossa família, nosso entorno, nossa comunidade nos treina. Eu tô sempre num processo de recompensa e punição. Eu tô sempre num processo de atenção. Então eu recebo atenção ou eu recebo medo ou dor. Nesse processo de atenção ou rejeição, nesse processo de alegria e dor, é assim que eu vou me moldando. E é assim que eu vou criando o meu sistema interno, né? Meu sonho interno, que acaba sendo uma representação do sonho externo. Como eu tô nesse processo de medo, nesse processo de dor, o que eu faço para não ser punida? Eu começo a fingir o que eu não sou. Por quê? Porque eu tenho que ser a cópia das crenças daqueles que estão ao meu redor. E essas não são as minhas crenças. Esse não é o meu sonho pessoal. Mas eu absorvi isso. Porque as minhas tendências naturais, o meu sonho pessoal, ele vai se perdendo no processo de domesticação, porque ele não encaixa no sonho do planeta. A gente até tenta falar um não, a gente chega um momento da vida que a gente aprende o não, a gente tenta se impor, mas acontece que todo o entorno é tão mais forte, o sonho externo é tão mais forte que o meu sonho, eu me sinto tão solitária nesse sonho, que eu não consigo manter o meu processo de liberdade pessoal. Com isso, essa domesticação vai ficando tão forte que ela passa a ser automática. Eu começo a me punir e a me recompensar. Eu faço uma autodomesticação. Eu não preciso mais do meu pai, do meu professor ou do meu líder religioso para dizer o que eu devo ou não devo fazer. Eu já criei dentro de mim um código de leis e um juiz interno que me controla, me pune, um sistema tirano que vai lá repetindo o que eu devo fazer. Como esse sistema tirano trabalha? Eu tive uma imagem perfeita criada ali. E esse sistema, esse código de leis interno começa a ver se eu tô cumprindo essa imagem externa, essa imagem perfeita. Só que eu nunca vou cumprir. Eu nunca serei assim. E aí eu crio um outro personagem interno que é a minha vítima. É o eterno réu do meu sistema. Então eu tenho um lado ativamente tirano e um lado ativamente oprimido dentro de mim por esse sistema que me preencheu. Esse sistema que é uma réplica do sonho externo, seja do planeta, seja daquelas pessoas do meu entorno. Mas vamos entender que esse sistema interno de juiz e réu é também um processo de acordo meu. Tudo bem, é muito mais forte do que eu posso imaginar, mas ele ainda é assim, é um sonho interno que eu estou vivendo. Ele não existe na realidade. Ele é consequência do sistema de crenças que eu absorvi. Por que é tão difícil sair desse sistema? Porque esse sistema, ele criou um pseudo estado de segurança dentro de mim. E toda vez que eu tento sair desse sistema, eu sinto medo. Eu sinto meu plexo solar, que é esse chakra que fica aqui na altura do estômago. Eu sinto medo nesse plexo solar. Ou seja, eu saio de um estado de pseudo conforto para sentir medo. Então eu preciso ter um plus energético, eu preciso ter uma energia maior do que aquele
medo que se instala quando eu começo a refutar o meu sistema interno para poder fazer novos acordos comigo mesmo, ou para romper os acordos que já existem em mim. Por isso que é tão complicado sair desse sistema, desse sonho. Só que esse sistema é muito injusto, porque assim, num sistema jurídico comum, eu tenho o réu, ele é condenado e ele paga a sua pena. Mas nós nos condenamos diariamente e nós pagamos a pena diariamente. Então esse sistema não faz o menor sentido. Isso é importante para a gente começar a desconstruir esse sonho que a gente vive. A gente se pune diariamente por uma coisa que fez há 20 anos atrás. E pior, a gente é tão louco nesse sistema que a gente começa a punir as pessoas que estão junto com a gente nesse mesmo sistema. Porque quando eu criei esse sistema de juiz interno, quando eu fui domesticada, eu também começo a domesticar os outros. Eu replico o sistema. Então, além de ter sido domesticada nesse sistema de recompensa e punição, eu começo a fazer a mesma coisa com as outras pessoas. Começo a julgá-las dentro do meu sistema interno e começo a apontar o que eu queria que elas fizessem. Então, antes de mais nada, eu preciso entender que eu estou num jogo de atenção contínuo, eu estou nesse jogo de recompensa e punição com todas as pessoas que estão ao meu redor, porque eu estou com esse jogo dentro de mim. Isso é a primeira névoa que a gente tem que tirar. É um jogo, é um sistema que está instalado dentro de mim. Quando eu começo a tirar essa névoa, eu começo a olhar claramente para o meu sistema e entender qual é o sonho do planeta que eu estou vivendo. Como que esse sonho, o que rege esse sonho, se há medo, se há escassez, se há dor, se há ódio, o que está regendo esse sonho em que eu estou vivendo? Porque eu estou imputando aos outros o mesmo sonho. Porque isso é uma moldura que permeia o meu dia. Isso é o que eu realmente acredito que é o mundo. Só que é um sonho. Quando eu consigo entender isso, que eu estou vivendo um sonho, eu começo a me empoderar para acreditar que eu posso viver um sonho pessoal que eu desejo. Parece impossível viver esse sonho diferente, porque eu não consigo encontrar no mundo a verdade que eu busco, a justiça que eu busco, a beleza que eu busco. Mas é porque isso não faz parte do meu sonho interno, que é reflexo do sonho externo. Então, dentro de mim não há verdade, não há beleza, não há justiça, porque eu ainda não me empoderei do meu sonho pessoal. Quando eu começo a acreditar que dentro de mim há tudo isso, porque tudo está dentro de mim, aí eu consigo encontrar isso no mundo também, porque vai ser reflexo do meu mundo interno. Por enquanto, por conta do nevoeiro, eu não consigo ver o outro. Então eu fico o tempo todo tentando provar que eu tô certo e que o outro tá errado, sem entender que o outro sou eu. Então, na verdade, eu tô tentando me provar o tempo todo o quanto eu estou certo. E eu nunca vou ver isso. O autor fala uma frase fascinante, que o nosso maior medo, na verdade, não é a morte, mas é assumir o risco de estar vivo. E estar vivo é assumir quem a gente é. Porque se assumir quem a gente é ir de encontro com esse sonho externo. E como eu tenho um medo profundo da rejeição, eu não consigo manifestar quem eu sou, porque eu tenho medo de ser rejeitada. E o meu sistema aqui me deixa numa zona de pseudo-conforto quando eu estou seguindo as regras do mundo externo, do sonho externo. Eu preciso entender, antes de mais nada, que quando eu fui domesticada, eu fui me moldando para tentar satisfazer os outros. E fui criando uma imagem interna irreal que hoje rege o meu sistema interno. Só que a gente sabe que a gente não é essa imagem irreal, a gente sabe que a gente está se esforçando para chegar lá, mas essa ser que está se esforçando para chegar lá não somos nós. A gente começa a fazer um jogo para tentar chegar lá e uma parte nossa começa a se rejeitar por isso. Ela sabe que a gente está sendo falso. Ela sabe que a gente está sendo desonesta com a gente mesmo. E quanto mais eu vivo esse processo de desonra pessoal na busca dessa imagem ideal para satisfazer o outro, menos eu me amo. Quanto mais eu busco agradar o outro para que ele me ame, menos eu me amo. Isso é o nosso círculo vicioso, porque eu deveria estar buscando o meu amor, mas para que o outro me ame porque eu não me amo, eu me amo cada vez menos. Ou seja, eu quero que o outro me ame porque eu não me amo, mas para que o outro me ame, eu tento ser algo que eu não sou. E aí eu me amo, não consigo me amar mesmo. Não tem como ganhar isso. Nesse sistema não tem como a gente ganhar. Não tem como a gente ser feliz desse jeito. Isso é uma armadilha. E além de viver toda essa paranoia, a gente ainda imputa toda essa paranoia pro outro, que a gente começa a julgar o outro, querendo que ele se adapte ao nosso olhar, para que nós o amemos e não deixamos com que ele se aceite. Então é mais fácil fazer o seguinte, gente. A gente se aceita, o outro se aceita e cada um se ama. Bom, eu não busco mais amor no outro, o outro não busca mais amor em mim. Só que quando eu começo a me aceitar e me amar, é tão mais fácil amar o outro, porque eu já me aceitei. Então eu aceito o outro. Isso que não ensinam pra gente. É um processo de aceitação profundo. Quanto mais eu me aceito, quanto mais eu me amo, mais fácil é amar o outro, porque eu já me libertei do
julgamento e eu não vou imputar esse julgamento pro outro. E aí, dentre todos aqueles compromissos que esse sonho do planeta me empurrou, eu começo a olhar quais são os compromissos que eu realmente quero ter comigo mesma. Quais são os compromissos que fazem sentido real pra mim. Só que qual é a sacada do sonho do planeta? Ele te enfia um monte de compromisso e você tem uma cota de poder pessoal que você vai gastar, que você pode gastar no seu dia. Essa cota vai ser reposta quando você descansar e aí você tem essa cota de poder pessoal. Esses compromissos do sonho do planeta roubam todo o seu poder pessoal. E aí você não consegue ter poder para mudar os acordos. Por isso que você precisa cada vez se centrar mais, criar cada vez mais poder interno para romper os acordos. E aí, uma coisa muito mágica, quando você rompe um acordo, você busca nele todo o poder pessoal que você tinha enfiado nele. Todo o poder que você enfiou naquele acordo para que ele se manifestasse, porque todo acordo pede um poder, esses novos acordos que vocês vão fazer também pedirão. Quando você busca esse poder, quando você rompe esse acordo, você busca esse poder e consegue ter mais poder pessoal. E aí você pega esse poder pessoal e cria um novo acordo. Com isso você vai se libertando cada vez mais do sonho externo, do sonho do planeta e vai manifestando cada vez mais o seu sonho pessoal, o seu sonho interno. Para começar essa estrutura, vocês vão precisar de um pouco de poder. E esse poder virá com um compromisso que vocês vão assumir consigo mesmos. Quanto mais vocês se comprometerem consigo, mais poder vocês terão e mais capacidade de manifestação do seu sonho vocês terão. Então, essa é a leitura da nossa fase inicial. Espero que tenha sido esclarecedor, espero que o meu olhar tenha complementado o seu olhar. Eu ainda teria zilhares de coisas para falar. Isso foi um resumo, mas eu seria capaz de passar horas falando sobre isso. Agora eu jogo pro grupo. Espero as contribuições, as partilhas. Acho muito profundo. Essa jornada com certeza será libertadora. Esse poder pessoal é transformador. E todos temos. Só está preso em investimentos de baixo rendimento que vocês colocaram aí pelo mundo. Tá na hora de resgatar esses investimentos e investir de novo em vocês mesmas. Um beijo enorme. E semana que vem a gente começa a falar sobre o primeiro compromisso.